Take 3. Tivemos uma falha técnica, mas a parte boa é que eu descobri que tem como gravar a tela e a câmera. Então vamos fazer isso para esse aqui. O segundo artigo que a gente vai trabalhar se chama Análise Estatística das Características de Vazão de Córrego Capetinga. O Córrego Capetinga é uma bacia em Brasília, com 10 mil quilômetros quadrados, uma bacia pequena, metade da anterior, né? Que é do artigo anterior. E aqui a proposta é diferente. O que a gente vai fazer é uma análise estatística mais robusta, mas no final das contas o que a gente quer, a problemática é diferente, porque no outro caso a gente tinha 86 anos de dados e eu tinha muita informação, e aqui o que eu tenho são 5 anos de dados. O que acontece é que foi instalado 3 pluviômetros e um linígrafo. Toda vez que eu gravei, eu travei nessa palavra. Enfim, linígrafo, e o que você vai ter vão ser uma série de 5 anos de precipitação, somados aos dados do linígrafo, também são 5 anos, é esperado. Eles geram, o próprio artigo cria não, mas acha a sua curva-chave desse córrego, né? Eu vou até indicar aqui essa equação, que é igual a 6,03 nível d'água, altura d'água elevado a 1,64, né? Então, com os valores de nível, você vai ter a vazão, eles medem o nível, obtêm a vazão, obtêm os dados médios para cada mês e fazem estimativas estatísticas. Em suma, eles vão tentar recriar dados, podemos dizer assim? Não, acho que não. O que eles vão tentar fazer é representar longos períodos de tempo com menos informação. Magia negra, talvez, dá para se dizer, né? Mas o que acontece é que eles vão querer analisar esses 5 anos. Aqui tem, inclusive, os 4 pontos que vai ser tratado por ele, né? Analisar as vazões médias mensais, mínimas e máximas e estabelecer relação com a precipitação. Determinar a partir das curvas de permanência da vazão associada e vazão específica do córrego. E também determinar as vazões mínimas e máximas para o período de retorno de 5, 10, 20, 50 e 100 anos. Né? Então, essa é meio que essa a principal parte do trabalho, é a mais interessante no final das contas. Porque o que acaba acontecendo é que você, como eu comentei, a gente tem pouca informação, a gente quer recriar essa informação para tentar estipular quais são as vazões, qual é a vazão de 100 anos, né? O que, que vai acontecer, qual, que é o tempo, qual é a vazão associada ao período, qual é a vazão de 100 anos? O que, que isso pode ser impactante, como isso é interessante para mim, por que, que isso é importante? É um risco, não é? Vai ter recessão, as mínimas, vai ter, qual que é a vazão que mínima de cada 100 anos? Puta, será que meu, meu lago vai secar? Porque é uma bacia muito pequena, né? As vazões ele comenta aqui, eu vou até mostrar para vocês. Nossa, muito mais fácil com o artigo na mão, né? As vazões, ele mostra que tem essa média aí, 0. O vazão do ano mais seco foi de 0,1 metro cúbico, do ano mais chuvoso 0,2. Então, é uma bacia de nada, é bem pequenininha, né? E, enfim, voltando aqui para a distribuição, né, que é a parte interessante, ele começa aqui com essa distribuição, ele comenta que como a gente quer analisar mínimos e máximos, a distribuição normal não vai se encaixar tão bem, e ele vai partir de uma distribuição de valores extremos, que a função de densidade é igual a essa aí que está na tela, que é f de x igual a exponencial, abre colchetes de menos 1 menos k, x menos a moda sobre alfa, elevado a 1 sobre k, sendo k e alfa parâmetro de distribuição. E aqui é interessante, porque se você pegar k e falar que ele é zero, vira Gumbel. Ele comenta aqui, ó, 3 condições. Se k é menor que zero, é Fretted. E se k é maior que zero, é Weibull. Então, vai cair em coisas que a gente conhece, né? O que ele usa é Gumbel. E aqui é interessante porque o que ele faz, ele chega na equação de Gumbel, tá, essa assim que está na tela, mas daí o que ele faz é normalizar os dados, ele cria uma variável reduzida de distribuição, que seria o B, e ele fala, ele começa a pensar sobre isso, né? Então, se o meu objetivo é calcular os mínimos, então eu quero a vazão que seja menor do que a vazão associada a tal probabilidade. Como eu posso. A de máximos é mais fácil, né? Eu quero a vazão que vá. Eu quero a probabilidade de ter um evento que supere a vazão X.
a de mínimos. Eu quero a probabilidade de um evento que seja inferior, que seja menor do que a vazão X. Então, elas são antagônicas, de certa forma, né? E aqui entra a questão, ele vai usar a mesma distribuição, e ele vai trabalhar ela, vai maquinar ela, e principalmente essa variável reduzida, para que você consiga obter tanto a de mínimos e máximos, utilizando equações, utilizando formas de obter B diferentes, né? Então, é isso que ele faz, né? No final das contas, ele usa a equação 8 e 9, que seriam essas aqui, exponencial de menos B e um menos. É a probabilidade relacionada com o seu complementar, né? Porque é meio que isso. E daí no final você calcula o B e você joga nesse cara aqui, nessa equação 13, né? E acaba obtendo a probabilidade do evento, o evento em si, né? E daí o que a gente vai chegar é. O que ele vai fazer é criar as curvas de permanência e procurar os eventos para os períodos de retorno de 5, 10, 20, 50 e 100 anos. Então, com isso, ele vai comparar esses eventos com os observados, né? E vamos ver, será que essa linha dos eventos simulados é similar aos eventos observados? Será que a minha distribuição está em coerência? Será que o que eu fiz é representativo? A gente tem como utilizar esses dados para, não sei, fazer uma ortorga, talvez, algo assim? É um teste no final, né? Aqui ele comenta sobre a precipitação e volume da bacia total. Isso aqui é muito interessante, né? Ele, com as vazões médias anuais, não, com os totais anuais de precipitação e as vazões médias, ele encontra uma função que descreve a vazão média e relaciona ela com a precipitação média anual. Eu achei muito interessante, essa equação aqui. Você poder quantificar isso, eu achei muito legal. Mais do que isso, ele comenta aqui como é o coeficiente, esse coeficiente de determinação aqui, né? R quadrado igual a 0,93, indicando que a produção hídrica da bacia é a função quase exclusiva do total precipitado. Isso é esperado? Isso é esperado. A bacia é pequena, você não espera que a vazão de 0,2 metros cúbicos venha de outra fonte que não seja precipitação, mas mesmo assim, você tem um jeito de quantificar e afirmar isso, eu achei muito legal. Ele cria. Nossa, eu tô estourando de tempo, né? Ele cria a curva de permanência das vazões Q95 e Q, vazão específica Q95. Vê qual que é a vazão que supere 95% do tempo. E dele trabalha com as vazões máximas instantâneas, né? E as vazões mínimas de duração de 7 dias. E aqui eu vou mostrar esse cara, que é o que ele faz. Então a gente vai ter os eventos observados e os eventos simulados, certo? E ele comenta que a distribuição está interessante, que Gamble conseguiria recriou satisfatoriamente os dados. Essa seria a de mínimos. Ele não dá nenhum coeficiente, ele não dá nenhum termo de correlação, ele não fala nenhuma propriedade assim para você conseguir quantificar o acerto. Então, não sei. Eu tenho suspeita, é muito estranho ver um estudo com tão pouca informação, né? Você criar. Essa foi a impressão que eu tive lendo, pelo menos. São muitos poucos. É um pouco contingente de dados, é um pouco contingente de informação. Eu não sei se é realmente representativo, dá para se dizer. Apesar da dedução ser muito interessante, a metodologia ser muito interessante, né? O que ele fez é muito interessante. Eu não sei, eu ainda fico com o pé atrás pelo mesmo sendo dados empíricos, né? Mas não sei, talvez seja precaução demais. E é isso, na verdade. Muito obrigado pela atenção. Passei meu tempo já. Abraço.